Bom dia, professor Tancredo, vereador. Eu falei, quem é rei nunca perde a majestade, então é sempre vereador. Secretário, multifunção, hein? Bom dia, é um prazer estar com você, dividindo a bancada aqui da Rádio Litoral, toda a tua equipe técnica e nossos amigos que nos ouvem ou nos assistem. Prazer estar com vocês essa manhã de quinta-feira. Diego, acompanha hoje a parte de Tô tecnologia? Com o Luquinha. Luquinha, o Luca? Luquinha, o nosso... Eu sempre digo que ele é o chaveirinho, né? Tá com a gente. Mas obrigado. Se não tem, tanto no Legislativo quanto no Executivo, hoje as pessoas querem muita transparência nas ações, tanto do Executivo quanto do Legislativo. E a ferramenta nas redes sociais é muito importante para deixar a atualização, né? Você passa a informação do que está fazendo durante o dia, né? E a população fica ciente, fica fiscalizando e vendo as ações, né? Desse requerimento que eu fiz questão de ler aqui, antes da sua apresentação, que foi apresentado o requerimento 307/2026, que se solicitou, né, informações da ação de defesa civil. Hoje também, eu acabei lendo aqui, que o governo do estado está preparando um decreto, né, já para antecipar, porque tu sabes que tu já passou pela pasta, a burocracia que né, para te fazer o start entre o evento e a busca de recurso, ou a liberação de recursos para dar resposta, né? E isso está sendo agora, nesse decreto, previsto. O governador está alinhando para que as coisas, o tempo diminua e a resposta possa ser dada, né? No seu ponto de vista, como gestor também na área de defesa civil, e pelo conhecimento que você tem, e pelo requerimento que você fez, as coisas estão caminhando ou ainda precisa alguma coisa? Então, professor Tancredo, nós fizemos o requerimento. Na verdade, nós temos conversado quase que diariamente com o secretário Rafael, com a equipe da Defesa Civil, com o Sorato, porque quando o Peter, há um tempo atrás já, o Peter gravou um vídeo para mim aqui em Tubarão, publiquei esse vídeo, isso já há um mês e meio atrás, quando ninguém se falava nesse Super El Ninho, o Peter já falava, né, que poderia ser um El Ninho muito forte, agora ele escalonou para Super El Ninho, né, podendo ser comparado aí a eventos climáticos de 83, como o senhor citou aqui nos bastidores. Eu não era nascido, não me recordo, mas pelo histórico aí foi algo bem complicado para o estado de Santa Catarina na questão de climatologia. Então, nós temos conversado diariamente, só que agora nós precisamos de intensificação de algumas coisas. Por exemplo, né, o próprio nosso plano de contingência precisa ser atualizado anualmente, e esse ano não houve atualização, o que é de praxe, que as atualizações de telefones, né, não deve mudar pouca coisa, mas precisa ser atualizado. Nós pedimos esse requerimento também, conversei com o prefeito Sorato, para que, né, na minha opinião, deveria ter algum recurso já disponível para caso aconteça algo emergencial. Não é questão de alarmismo, é questão de realmente se precaver, né? Questão de compra de colchões, kit de higiene e limpeza, porque você sabe, que você acabou de citar aqui, que para vencer uma burocracia num momento desse, você tem que passar por um decreto de emergência. Então, se você se antecipa ao evento, sabendo que a gente pode ou não ter eventos climáticos adversos aqui na nossa cidade, você tendo esse processo facilitado o caminho para compras emergenciais diretas, acho que isso é uma resposta que a população precisa, né? Muita gente não entende, mas a burocracia do público ela é muito complexa, né? Então, por exemplo, quando eu estava em Brasília, na Secretaria de Articulação Nacional, eu ajudei muitas prefeituras, e por isso foi talvez meu grande interesse pela Defesa Civil. Eu ajudei muitos prefeitos a acelerarem a questão do decreto emergencial, reconhecimento de situação de emergência decretado pelo governo federal, que precisa ter também, né? Algumas questões só o decreto estadual já serve, mas outros você tem que ter o decreto federal, como por exemplo a reconstrução de pontes. Então eu ajudei muitas prefeituras nesse caso, de acelerar os processos lá em Brasília. Porque não basta só, para não interrompendo, não basta só fazer o decreto no município, tem que ter o reconhecimento do Estado e depois o reconhecimento federal do situação de emergência ou de calamidade pública, né? Situação de calamidade pública, porque a avaliação é feita pelo Estado e depois para poder buscar os recursos. Até 3 meses o governo federal pedia para poder validar o reconhecimento. E é como você falou, o governo federal é mais pela questão de reconstrução depois, né? Você viabilizar a reconstrução de pontes, né? Enfim, pontilhões, estradas, estruturas do patrimônio público reconstruídas, no caso.
Então, até 3 meses. Então, eu ajudei muito esse processo. Então, você antecipando, como o governador, né, tá para fazer aí, eu esqueci, me fugiu a palavra, mas eu acho que é um decreto de emergência climática, alguma coisa assim. Decreto de emergência para o El Ninho, né? Climático, exatamente. Eu acredito que isso as prefeituras depois podem também seguir esse próprio conselho de decreto, adaptando aqui ao município. Até é uma prerrogativa que eu vou até conversar com o prefeito também depois, talvez faça em forma de requerimento, sugerindo para que ele também faça decreto aqui em Tubarão, para que a gente esteja preparado, né? Não é questão de alarmismo, né, professor? Tem que estar com os pés no chão. É questão de pé no chão. Eu sempre digo, e eu tenho aprendido isso ao longo da minha caminhada, não só para a área da Defesa Civil, mas assim, você nunca peca pelo excesso do zelo. Você peca, às vezes, pela falta dele, né, do cuidado. Então, assim, a gente exagerar na dose? Não. É você deixar a população ciente de que pode acontecer. Né? Ainda mais diante de todos os cenários que nós estávamos falando aqui no bastidor, que está aí previsto nesses próximos meses. Então, assim, é um momento delicado que a gente deve passar. A gente deve ter alguma intercorrência em Tubarão, se é enchente, se não é, se foi pior, se vai ser menos, se vai ser mais do que anos passados. A gente não tem precisão disso, mas é importante a gente estar, como poder público, à disposição da população em casos emergenciais. O que a gente observa é o seguinte, só para o pessoal tomar conhecimento, 0,5 graus já caracteriza um episódio de aquecimento compatível com o El Ninho. 1,05% de grau a temperatura, o evento já é considerado forte. 2 graus passa a ser considerado muito forte. Segundo as projeções mais recentes, a anomalia do Pacífico, ou seja, o El Ninho, pode chegar a temperatura da água lá a 3,2% até o fim de 2026. Nível compatível aos maiores eventos já registrados na história. Então, nós temos aí outros El Ninhos que aconteceram mas a leitura que tem e corre nos bastidores de que tem a previsão de tempo, que nós temos algo semelhante ao que aconteceu em 1983. E aí nós tivemos aqui em Tubarão também, em várias cidades do estado, né, um alerta muito grande, enchentes, cheias, densidade pluviométrica forte, né, o que a prefeitura está fazendo aqui na cidade, a limpeza das valas, dos riachos, é fundamental para alagamento. Agora, o que tem que estar previsto e tem que estar preparado é para transbordamento do rio, é para enchente, que é uma outra situação, um outro viés da questão das fortes chuvas relacionadas a essa questão do El Ninho. Precisa ser melhor trabalhado. Nós vamos estar trazendo semana que vem aqui o secretário Rafael para estar conversando conosco aqui para explicar melhor para a população qual é os encaminhamentos que está sendo tomado, a preocupação do Legislativo, e aqui feita pelo vereador Diego de estar fazendo o requerimento, né, trazendo também o seu conhecimento, a sua qualificação, né, que teve durante esse período, as experiências, né, porque o gestor público ele é motivado pelas suas experiências, né, um bom gestor público ele vivenciou muita coisa. E aí quando lá no Executivo teve a oportunidade, agora no Legislativo ele tem condições de fora também contribuir, porque é a responsabilidade de todos nós. E ele é um ente público, ele tem um CNPJ que é vereador e tem uma responsabilidade também com o município, e isso é importante. A gente está trazendo, né, a fala aqui do vereador Diego Goulart para estar conversando conosco sobre esses seus requerimentos. Mas para a gente fechar, vereador, então existe uma sequência, porque esse decreto do governador é para 6 meses, né? Então existe também uma sequência, e também não vai acontecer da noite para o dia, tomara que as coisas não aconteçam, mas a porta de entrada do El Ninho já começa aí nessa mudança do inverno, né? Com a frente fria. Janela de maio agora. Janela de maio agora aqui, que a gente entra a partir de hoje, né, até domingo, nós vamos ter uma entrada de frente fria, ele já começa a dar uma conotação, né, à nossa região. Para você ter eu conversei com um pescador amigo meu, que agora a gente está na safra da tainha, e ele disse, para você ver a influência que isso traz para nós aqui, né? E geralmente em maio as águas são muito geladas aqui para nós. É um período até março você ainda consegue ali tomar um banho de mar. Depois abril começa a ficar gelado, é o tradicional. E esse amigo, eu até conversei com o Peter, se isso teria influência. Ele disse que eles entram no mar para botar as redes, né? E a água está muito quente. E eu perguntei, Peter, isso aí já é uma consequência do aquecimento das águas do Pacífico. Então, assim,
As águas de mar estão quentes, né? Se você ir no mar hoje, você vai ver que a água está quente. Então isso é uma anomalia realmente grave, severa, que a gente precisa ter muito cuidado, como você falou, a população ela precisa de respostas eficazes do poder público, que a gente não pode nessa hora, principalmente, brincar com a vida, né? Tem que estar preparado, né? Vamos mudar um pouquinho aqui, a gente vai estar acompanhando a nossa audiência com as informações e sempre boa a sua opinião aqui para deixar isso claro para nós. Tem um projeto de lei seu, né, que dispõe sobre a concessão de desconto de meia entrada em eventos culturais, esportivos e lazer para doadores regulares de sangue no município de Tubarão. E é importante porque isso motiva, incentiva a questão, um projeto que tu apresentou dia 7, né? Dia 7 de abril, né? E agora está tramitando na casa, né? Você tem observado, né, o projeto tramitando nas comissões, ele vem em seguida, porque é uma coisa que é natural e é de motivação do poder público criar legislação para incentivar as pessoas, né, a fazer a prática da doação de sangue, né? Professor, eu tenho poucos projetos de lei, né, porque eu entendo que quando a gente coloca um projeto de lei, você precisa primeiro, né, ter viabilidade para que ele realmente aconteça, né? Não adianta eu encher de projeto de lei lá e não ser executado. Então, esse é um incentivo muito bacana porque já é previsto em lei do Estado. Só que o que nós notamos? Que Balneário Camboriú fez uma lei municipal e o EMOSC teve um acréscimo de 300% depois da lei municipal do incentivo. Porque as pessoas não têm conhecimento. Muitas vezes que ela... Por exemplo, a gente teve aqui o circo atrás da Arena Multiuso. O circo, o Mirage. É um circo famoso, renomado, né, do Marcos Frota. E eu não sabia até então, mas ele já praticava o desconto de 50% meia entrada para quem é doador regular de sangue. Claro, doador regular, essa palavra ela é bem importante, né? Porque não adianta você ir lá doar uma vez e querer a carteirinha e querer, né, usufruir do benefício. Você tem que pelo menos ter 3 doações ao ano, que é o indicado aí pelo EMOSC, pela OMS. Então, depois que a gente viu que Balneário Camboriú teve aí quase 300% de acréscimo de doação de órgãos, e a gente sabe que os bancos de sangue hoje eles estão muito deficitários, e eu tive no EMOSC, tive no hospital. Antes de fazer essa lei, eu procurei esses órgãos, o que vocês acham disso aqui? E todos eles foram, olha, é muito importante, a gente tem deficiência no sangue tal. Então, assim, eu busquei, antes de levar para a tribuna, eu busquei informação, e até de lugares como Balneário Camboriú, que deu muito certo. Então, é um programa, digamos assim, uma lei de incentivo que deve apenas dar um pouco mais de voz àquilo que já tem no Estado. Porque hoje você já tem esse desconto de meia entrada, se você é um doador regular. E aí a gente vai fazer uma campanha em cima disso. Falei com o prefeito Sorato, né? A prefeitura está totalmente dentro também para ser parceiro, para a gente poder abastecer o nosso banco de sangue aqui em Tubarão. Que bom. Tens um outro projeto interessante aqui, a gente findar, estamos com o tempo já estourado, mas é um programa, o Educar, para proteger no âmbito do município de Tubarão. O projeto diz respeito a? Esse projeto Educar para Proteger, ele é nada mais do que a defesa civil na escola que hoje o Estado pratica. Só que o Estado faz de uma forma abrangente, né? Ele não é específico do nosso território tubaronense. Certo. E esse programa, como eu falei, quando eu faço um projeto de lei, é para ter viabilidade. Eu conversei com o Sorato. Sorato é esse programa que teoricamente deveria vir do Executivo, eu deveria fazer uma indicação, porque vai envolver aí panfletos, vai envolver pessoas. Então, envolve a educação, a secretaria toda. A secretaria, porque Defesa é uma atividade extracurricular, exatamente. Então, ele, em tese, teria que partir do Executivo. Mas eu fui lá, conversei com o Sorato antes, achei, essa ideia eu tinha lá atrás, de fazer algo mais voltado para a nossa cidade, para a gente pegar essas comunidades que elas têm histórico de alagamentos, de desmoronamentos, né? Queda de barreiras, para a gente poder educar mesmo o nosso povo, que justamente para proteger, como se fala o título do projeto de lei. Então, eu conversei com o Sorato, o que acontece? Por que a gente deu uma estancada e não fez isso ainda? Porque o Estado hoje reativou de forma um pouco mais veemente, digamos assim, o programa Defesa Civil na escola. Então, para não confundir as matérias, também é uma atividade extracurricular,
Só que lá é na rede estadual de ensino, né? E aqui a gente atingiria todas as redes, inclusive as particulares. E aí o Sorato pediu pra gente, eu conversei com o secretário Rafael, até por questão de mão de obra, da Defesa Civil, que eles precisam treinar as pessoas também, para ser um programa para ter um começo e fim, para não chegar lá fazer uma vez e depois não ter mais. Tem que ter uma sequência. Tem que ter uma sequência. Então, me coloquei à disposição para ajudar também como vereador, pelo conhecimento que a gente tem. Tem outros profissionais, igual você mesmo também, que tem plenas condições de ajudar num programa como esse. A gente pode envolver a comunidade no todo. Então, acredito que esse ano a gente tire ele do papel. Tá bom. Conversamos aqui com Diego Goulart, vereador, né? E uma pessoa preocupada com a questão da Defesa Civil, que é importante a gente ter também lá no Legislativo alguém que tenha o conhecimento para poder startar legislações, né? E tá acompanhando, né, muito próximo o desenvolvimento da segurança das pessoas via Defesa Civil. A gente deixa aí os microfones da Rádio Litoral para suas considerações finais. Primeiro, agradecer o espaço, sempre muito bem recebido, muito bem atendido aqui pela toda a tua equipe. Obrigado pelo espaço. A gente continua à disposição, trabalhando. Eu saio daqui agora, estou indo no Fábio Silva com um caminhão hidrovácuo da Defesa Civil para a gente poder abrir lá os PVs, os postos de visita, para a gente poder ver o que tem de assoreado. Então são ações que o Executivo está tomando, graças a vários vereadores também que estão cobrando. Não é só o Diego, tem outros vereadores preocupados que cobram também. Então a gente sai daqui e vai para o Fábio Silva para poder ajudar a Defesa Civil, contribuir para que a gente tenha esses impactos minimizados. Então, muito obrigado pelo espaço, que Deus abençoe e tenha uma quinta-feira abençoada para você, toda a equipe, todos os nossos amigos que nos ouvem ou nos assistem aí pelo YouTube.